Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos às oficinas do projeto integrador Ambiências Educadoras, a formação inicial de professores para além da escola. O projeto Ambiências Educadoras existe desde 2019 de forma presencial e a partir de 2020 estamos com o projeto remoto oferecendo desafios e novas experiências para os alunos do curso de Pedagogia do Mackenzie. Um dos nossos desafios são as oficinas interdisciplinares. Na nova temporada de 2021, nossas oficinas de outono partiram da necessidade que os alunos da pedagogia apresentaram a partir de um questionário. Esse questionário queria descobrir quais assuntos seriam de interesse dos nossos futuros professores. E como resposta tivemos a alfabetização. No nosso 10º encontro, teremos alfabetização em stop motion com o professor mestre Márcio Edas de Godoy, que irá nos movimentar por meio dessa tecnologia tão instigante. Sejam todos e todas bem-vindos e esperamos que o stop motion nos abra novos caminhos para uma alfabetização lúdica e brincante. É com você, Márcio. Obrigado, Ana. Obrigado, professora Miriam, também pelo convite. Vou fazer uma breve apresentação rápida aqui. Eu sou o Márcio Esdras de Godoy, eu sou formado em desenho industrial pelo Mackenzie, sou mestre na área de educação e arte e agora sou doutorando e orientando da professora Miriam também em educação, arte, história da cultura. E estou desbravando esse caminho do stop motion, né, há um tempo, desde quando eu comecei, na verdade, a fazer faculdade, mas é uma coisa que vem muito interdisciplinar, multidisciplinar, né? Então, eu também trabalho com teatro, trabalho com dublagem, então eu fui tentando entrelaçar os caminhos e foi uma das disciplinas que mais me chamou a atenção, inclusive na época de escolher o design, né, que era animação. E o stop motion é uma ramificação, é uma área da animação, é um dos modos de se fazer animação, né? E, particularmente, eu acho que é um dos mais legais, porque ele apesar de toda a tecnologia que a gente usa, ele é muito manual, né? Então, vai ser legal compartilhar com vocês. Eu estava compartilhando aqui com a Ana e com a professora, que eu tenho uma filha de 9 e uma de 3. E a gente fica desbravando e enlouquecendo aqui com câmera, com celular, com bonequinho que mexe, e mexe de um jeito e fotografa e para, e depois vamos ver o que acontece, né? Então, meu tempo é curto, eu falo muito, e eu quero também deixar alguns desafios aqui para algumas provocações, e quem sabe voltar em breve para ver alguns resultados, hein, professora? A Ana, eu já sei que já dá para cobrar algumas coisas aí para algumas semanas vindouras. Deixa eu compartilhar minha tela. Me deem um ok se vocês estão vendo, por favor. Está compartilhando. Então, alfabetismo e stop motion, né? Vou fazer um breve histórico, tá? Porque, apesar de parecer muito lúdico tudo, mas tem uma história muito grande aí por trás, tem caminhos muito longos e muitos desbravadores, né? Então, como é que vem esse processo aí? A fotografia veio primeiro, né? Aqui, ó, 1838, Louis Daguerre, ou Daguerre, tem aqui o que é considerado, né, a primeira foto com um modelo. Não sei se dá para ver, mas aqui embaixo tem um rapaz com a perna como se estivesse com um engraxate, né? Então, é a primeira foto com um modelo. Possivelmente tem carruagens passando por aqui, só que a foto ela captou o que está congelado, né? Então, é uma imagem que a gente chama de longa exposição, só que ali ela captou apenas o que está congelado. Então, a fotografia veio primeiro, né? Louis Daguerre, 1838. Depois,
alguns, esses aqui já são mais famosos, os irmãos Lumière, 1895, é o primeiro filme, né, o cinema, a primeira película que foi gravada, né, o que consta aí na história. É o Trem Chegando à Estação, o nome do filme, né? Então, o que avançou? Ali eram fotografias, a fotografia estática. Os irmãos Lumière inventaram uma máquina, né? Aí começa-se, né, os avanços da tecnologia, e essas imagens são colocadas em sequência, tá? Então, já entra uma técnica aqui, que é que a gente chama de frames, né? Os quadros por segundo. A gente ouve muito falar disso. Ele foi gravado em 24 frames por segundo, que é o básico, só que agora, com a alta tecnologia, né, com o cinema 4K, 3D, 4F, né? E é gravado, às vezes, em 36 frames por segundo. O que isso caracteriza? Isso caracteriza que o movimento ele fica muito mais orgânico, muito mais nítido, tá? Porque isso tudo, galera, nada mais é do que muita ilusão de ótica, né? Então, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo a animação, o stop motion ou qualquer outro tipo de animação, é ilusão de ótica, porque pensando nos frames por segundo, 24 frames, o que são? 24 quadros em 1 segundo, quer dizer que tem 24 fotografias dentro daquele 1 segundo. Olha que coisa. E aí que entra uma coisa que é um diferencial do stop motion. O stop motion ele é um pouco mais rústico, né? A gente consegue ver, às vezes, um frame pulando um pouco mais. Não tem aquele movimento tão orgânico quanto a gente vê nos filmes. E depois disso, na animação, eu pulei um pouquinho, porque 1928, não sei se vocês conhecem o Gato Félix, né? O Otto Mesmer foi o primeiro desenho a ir para o ar. Mas antes disso, porque aqui a gente está falando um pouco de França ali, né? Dos irmãos Lumière. Mas mais ou menos contemporâneo a isso, nos Estados Unidos já tinham também algumas máquinas que eles usavam para fazer a animação. Já ouviram falar em flipbook? Quem já ouviu falar? Flipbook. Já viram é um book, então pensem num caderninho onde eu tenho vários desenhos em sequência, que quando eu vou passando as folhas, passa um movimento. Tá? Depois eu posso mostrar aqui uma referência. E esse também foi um dos inícios lá, né? Só que com o avanço também, lá nos Estados Unidos, eles criaram uma máquina que eles colocavam esses desenhos e a máquina ia passando rapidamente a sequência de imagens. Tá? Então fica um pouco aí desse breve histórico, só para a gente entender que tudo nasce lá com a fotografia. Tá? Esse aqui é um trabalho que eu fiz também na época da faculdade, já para provocar vocês e trazendo aí para o alfabetismo, o quanto que isso pode nos auxiliar aí na sala de aula. Pelo menos para mim aqui como pai, eu não sou pedagogo, mas eu sou professor universitário e tenho 2 filhas. E isso me ajuda muito, né? Porque trabalhar com massinha, a gente cria massinha em casa com farinha. Hoje fui alertado pela professora para usar sal para ficar mais firme aí a massa, né? Então eu vou soltar isso aqui, depois a gente conversa um pouco mais. Foi um trabalho que a gente fez na faculdade. Me deem um ok se o som sair, por favor. Não? Espera aí. Acho que eu tenho que tirar. Não, tá ok, pode ir. Estava saindo? Tava. Tá saindo. Então vamos.
Então, agora que deu 30 segundos de filme, isso aqui é um stop motion clássico, feito com massinha de modelar, tá? Teve uma pós-produção que a gente usou aí, intervenção que é a mosca, né? A gente desenhou e colocou aí num software de pós-produção. Mas são mais ou menos uns 25, 28 segundos, onde a gente usou mais ou menos 400 fotografias. São 400 cliques para fazer uma produçãozinha, né, pequena no sentido de tempo, né? E assim, vocês perceberam que é bem rústico. Ó, não tem tratamento. A massa a gente modelou, não tem um capricho, né, um refinamento e tal. Não tratamos no Photoshop nada, né, para recortar, tirar um pouco da iluminação, da sombra. Não, do jeito que foi, a gente colocou num software de edição e colocamos as imagens em sequência, o que é legal. Quando a gente colocou essas imagens para o computador, o simples fato de você ir passando para o lado no teclado, você já tinha o movimento, né? Então, é muito interessante, assim, ainda mais hoje, com esse advento que a gente tem da alta tecnologia, dos mobiles, né? A gente pode fazer muita coisa. Tem muita coisa ao nosso alcance, tá? Eu vou passar mais um. Esse é bem legal, eu vou talvez passando um pouco mais rápido. Esse aqui é uma produção de um desenho que talvez vocês conheçam, que é A Noiva Cadáver. Aí tem muita bala na agulha, do Tim Burton, e aí a gente vê o alto investimento, mas também é o mesmo processo, assim. Foto, mexe, move. Foto, move. Só que, lógico, tem um cenográfico maravilhoso, uma direção, uma equipe enorme por trás. Vamos dar uma assistida bem rapidinho. The puppets were built by McKinnon and Saunders up in Manchester, who are the premier puppet makers in the world, and they've been involved with most stop-motion projects that have been going on for the past 20 years. The puppets are probably 50% artistry and 50% technicality and hard work. There's a great deal of... Já quero parar, porque o nosso tempo é curto e eu vou tentando aproveitar ao máximo. Olha que legal, isso aqui é um boneco articulado. É um esqueleto de um boneco. Então, vamos pensando sempre na nossa conexão de uma linha aí, uma conexão com o aprendizado, né? Como que a gente pode incentivar, provocar? Eu posso fazer isso aqui com um boneco articulado, aqueles de madeira, dá para a gente já brincar, ou com arame, eu posso montar uma estrutura e depois envolver essa estrutura com massinha, né? Lógico que aqui a gente está falando... dá para fazer com Lego, né? Com Lego dá, dependendo, assim, porque o Lego vai depender um pouco da articulação e do que você quer, por conta de abertura de braço, mas tudo dá, Ana, tudo. Se eu pegar palito de fósforo, eu consigo fazer, né? O que a gente precisa ter uma conexão bem legal, e eu acho que isso, hoje em dia, está muito mais perto da gente, é de fato ter a conexão com o material que a gente vai usar. Vamos supor, eu vou usar um celular. Eu vou passar depois ali uma provocação de um exercício que são coisas básicas que a gente entendendo, a gente consegue desenvolver algo legal. O que que é? É o enquadramento. O que tem que mexer é o personagem, ou, né, o objeto que eu quero dar movimento, enfim. A câmera, ela tem que estar sempre no mesmo ângulo, que é isso que vai caracterizar um enquadramento, vai proporcionar que eu tenha
que a imagem fique de um jeito mais claro, não tenha uma trepidação do próprio ângulo, né? Então, pensar sempre em apoiar e marcar, né? Eu vou fazer uma foto 90 graus meu suporte é a mesa, certo? Então, beleza, o que eu posso fazer? Eu posso marcar com uma fita ou com um lápis onde que é o meu enquadramento. Porque a hora que eu for mexer, se eu não tiver um tripé, né, obviamente, se eu tenho um tripé, aí tá tranquilo, né? Eu estou falando num dia a dia para quem não tem esse aparato, né? Então, de repente, eu posso fazer a demarcação no espaço para eu poder saber onde é que vai ficar meu celular, como é que ele vai ficar, ou a minha câmera, e onde que eu vou delimitar a minha área de clique ali, tá bom? Creative input goes into the puppets, just in the way that they're sculpted, the way that they're painted, the way that they're costumed. We're creating 200 puppets, and they've all got to look like they come from the same world. So we need people with an artistic background and great creative skills, but they've got to be prepared to work within the design and work with the designers to ensure that everything looks like it's come from the Corpse Brides world. Tim had a very clear idea of how he wanted the puppets to look, and he'd been working on designs and sketches and paintings before we met up with him. These were great. I mean, we were excited about being asked to work on the project. Tim designed most of the characters on his own, and then A few other projects, but it's never really been pushed to this level before that I'm aware of, as far as having the mechanics be small enough to fit within the scale of these. Então aqui, olha, lógico, né? Uma produção milionária. O que é legal, para cada personagem, eles tinham, acho que umas 10 cabeças de cada personagem, porque eles iam gravando em vários cenários diferentes, né? E os cenários também são uma obra de arte à parte, né? Porque nós estamos falando de bonecos de mais ou menos, sei lá, uns 15 centímetros, então são maquetes que cabem assim em cima de uma mesa, só que são obras de arte, assim, né? Onde eles navegam com as câmeras e tal. Então aqui ele tem um boneco articulado, ele é totalmente articulável. Então ele vai fazer uma cena que ele vai abrir a boca. Ele tá ali, ó, ele vai e mexe com a chavinha de fenda para ir abrindo a boca, né? Ele se chama maker, que ele vai lá, clica, faz o movimento, clica, faz outro movimento, clica. Então imaginem, né? Se aqui naquela brincadeira foram 28 segundos, 400 cliques. Imagina quantos cliques não teve num projeto de 4 anos, né? Mas isso é muito legal porque é divertido, é brincar, né? Criar um personagem, desbravar, saber o movimento dele e tal. Ó, aqui é no cenário. O personagem no cenário. Deixa eu ver se tem alguma parte que a gente consegue ver deles. Fazendo to create the movement. There's an awful lot of puppets that have costumes, and what we've done is we've made this so it sits inside the costume puppet, and the animators can access with a tiny little bar to turn these parts, create little motion. Mexe com engenharia também, né? Um engenheiro praticamente para desenvolver ali os movimentos, né? Então a gente tem a possibilidade de trabalhar desde algo mais rústico, manual, eu posso trabalhar com folha, posso recortar e ir mexendo essa folha e sempre fotografando, sempre registrando, né? A gente está falando de imagem em movimento, né? O stop motion nada mais é do que imagem em movimento, né? Eu estou trabalhando algo que é estático e criando o movimento para algo estático, certo? So all this is... Depois eu passo esses links para vocês assistirem, que vale muito a pena. Tem muitos outros making-offs, né, e histórias muito legais que eu creio que a partir de hoje, para quem não tinha tanta, não digo admiração, mas não tinha tanta contato com isso, vai ter pelo menos muito mais curiosidade, né?
Um desenho que é muito legal, que é Coraline, não sei quem já assistiu, é bem legal, porque ele é um stop motion, super sensível, sabe? Ele é muito, muito bonito visualmente, uma história também muito legal. E o que chama muito a atenção, que na verdade chama a atenção do próprio filme, são os botões, né? Que estou dando um leve spoiler aí para quem não viu. Os botões às vezes viram os olhos e tal. Então é bem bacana. E aí como que a gente trabalha um processo E aqui já fica um desafio para vocês, né? Como que a gente pode trabalhar? A gente trabalha com pré-produção, a produção em si e a pós-produção, né? A gente costuma falar que mais de 50%, quase uns 70%, 80% é pré-produção, né? Depois, uns 10% a produção e o restante é a pós-produção, né? Todos eles têm trabalhos assim muito pesados, dependendo, obviamente, do caminho que a gente vai trilhar. Se é algo se é médio, né? Já é muito trabalho. Se é algo muito grande, como essas obras, leva-se muito tempo em todas essas partes do processo, tá? Mas o que a gente engloba aí na pré-produção? Eu preciso ter uma história, eu preciso criar um roteiro. Então, quando a gente está numa sala de aula, vamos dizer assim, estamos sempre contando histórias, né? Ensinando história, ensinando ciências, e a Márcio, gente tem... Oi, tem pode uma falar. pergunta. Posso fazer a pergunta? Por favor, por favor. Estão perguntando se o Estranho Mundo de Jack também foi feito assim. Sim. Estranho Mundo de Jack, sim. Tem um que é mais novo, que é a Ilha dos Cachorros, se eu não me engano, que ele é chinês ou japonês ou coreano, não sei. Que também tem uma temática, é um stop motion, e é muito legal que eles trabalham com algodão, vale a pena anotar esse nome, Ilha dos Cachorros. E tem uma temática também muito forte, tem críticas ferrenhas com o mundo atual, mas sim, o Estranho Mundo de Jackman também é stop motion. Como que a gente consegue, de repente, analisar, já que veio essa pergunta, um stop motion, pessoal, a gente, apesar dele sofrer muita tecnologia, ter interferências tecnológicas hoje em dia, a gente consegue perceber pelos movimentos que eles são mais robóticos, vamos dizer assim. E isso é a linguagem, é o que é proposto mesmo. Se eu tirar aquilo, ele vai ser uma animação digital direto. Ele deixa de ser um stop motion, né? Então, é o tal negócio. Se eu colocar muito mais de 24 frames por segundo, né, no stop motion você tem menos. Por quê? Porque é a característica, né? Por mais que eu vou de repente num filme onde eu tô filmando 1 segundo em que eu estou fechando e abrindo os meus olhos. Nesse 1 segundo, eu tenho 24 fotografias do meu olho abrindo e fechando. Num stop motion eu não tenho. Eu tenho aberto, 1/3, meio e fechado. Né, ele é mais rápido. Depois eu volto, a mesma coisa, fechado, 1/3, meio e aberto. Não tenho esses 24 quadros dentro de 1 segundo, eu tenho menos. E isso é uma característica do próprio stop motion. Então a gente consegue, conforme, né, a gente vai assistindo mais, pega um desenho que ele é totalmente digital, sei lá, um que pode às vezes confundir, Toy Story, porque tem os bonecos e tal. Ele é totalmente digital, né? Ele é fluido, ele tem bastante interferência de tecnologia. Já um stop motion, você consegue, quando a gente assiste esses making-offs, a gente percebe que nos fundos tem o chroma key. O chroma key é um fundo onde a gente consegue colocar virtualmente, no caso, sei lá, um céu, um cenário,
digitalmente. Então, eu tenho aquele fundo, que é azul ou verde, geralmente, e eu coloco o meu cenário ou o meu background na pós-produção, tá? Mas, que nem no caso do Noiva Cadáver, a gente viu que tem as casas, tem a escada, é uma coisa ou outra, de repente um céu que coloca-se esse fundo para depois, na pós-produção, aplicar esses efeitos, tá? Mais alguma, Ana? Eu não estou conseguindo acompanhar, não. Posso seguir? Pode seguir, não tem pergunta por enquanto. Beleza. Então, a primeira coisa é criar uma história e desenvolver um roteiro, né? De repente, esse roteiro, um personagem só que vai contar alguma coisa, uma história, né? O roteiro também é algo que ele pode ser simples, como, né? Hoje a gente tem o Oscar de melhor roteiro, ou seja, não é algo tão simples roteirizar uma história, né? Então, para um processo de animação também eu tenho que ter lá o personagem entra pela porta, fecha a porta, isso é tudo roteirizado, né? A cena 1, ele entra e se senta, tá? Ele tem a fala, enfim, tem muita coisa que envolve, mas eu posso ter um roteiro também bem simples, né? Como eu só quero caminhar, eu crio um roteiro de um personagem caminhando de um ponto ao outro. Depois que eu tenho esse roteiro, uma outra parte importante é o storyboard. O storyboard são os desenhos onde eu consigo montar as minhas cenas, tá? Desenhado. Então, eu tenho a cena 1 em que o personagem entra pela porta. Tá, tudo bem. Eu quero um plano fechado, um close na fechadura, interrogação. Ou não, quero um plano aberto onde eu consigo ver a porta e o personagem entrando. Eu preciso tudo ter isso desenhado. Então, tem um contato muito grande do diretor com o desenhista que está projetando esse storyboard, né? E esse storyboard, ele pode ser feito de várias formas. Um excelente desenhista, ou vou desenhar um palito de fósforo, né? Aquele bonequinho que a gente costuma desenhar. Eu posso fazer um storyboard com imagens do Google. Ah, isso aqui é um enquadramento que eu quero. Vou lá, tiro e colo no meu storyboard, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, eu mostro aqui algum exemplo de storyboard para vocês. Mas o storyboard, ele é ali quase que uma base muito importante, porque é através desse storyboard que um diretor de fotografia vai me dar uma base, um direcionamento muito certeiro, tá? Principalmente nessas questões de ângulo, né? Eu quero um ângulo aberto. O que é o ângulo aberto? Eu consigo ver toda a cena, é um enquadramento, ou um plano fechado, ou um plano americano. O plano americano é quando é registrado do joelho para cima, tá? Tudo isso pensando, eu posso ter, sei lá, fazer uma animação de um objeto que vai se mover. Tudo bem, mas eu preciso saber da onde para onde esse objeto vai. Qual a interferência? Ele pula no meio antes de sair? O que ele faz? Então, eu desenho esses quadros para eu agilizar o processo na hora de filmar ou fotografar, no caso. Escolha do material é importante, importantíssimo. Eu posso trabalhar com massinha, eu posso trabalhar com graveto, eu posso trabalhar com palito de sorvete, né? A importância é muito importante escolher o material. O que eu tenho? Eu tenho farinha, vou pôr água e vou fazer uma massinha, vou tingir, vou transformar e conseguir animar isso, né? Então, escolha um material que você tenha perto. Se você não tem aptidão, vamos treinar, né? É o tempo para poder treinar, de repente trabalhar com massinha, boneco articulado, né? Acho que a Ana Carmen que tem esse boneco, que ela falou. Aqueles bonecos, né? Onde a gente consegue estudar um pouco ali dos movimentos e tal. É legal, bem legal porque ele é articulado e ele tem uma base. Então a gente consegue fazer movimentos mínimos e ir fotografando.
né? Lembrando sempre de manter o enquadramento. Se a sua primeira cena é o simples fato do personagem levantar a mão, o enquadramento do primeiro clique ele tem que ser o mesmo até o último clique, tá? Mas, enfim, quando você for desbravar e experimentar, vale de tudo. Você vai experimentar, aqui não deu muito certo. O que foi? Foi o ângulo, foi o foco, ou o boneco saiu do lugar, o objeto, enfim, tá? Legal criar os personagens, né? Se você está criando aí uma história, qual que é o cerne, né? Qual que é a moral da sua história, né? O que você vai transmitir, o que esse personagem vai transmitir. O cenário também, a gente pode usar a caixa de sapato, pode ser a última que a gente fez aqui em casa foi com uma caixinha de sapato, se transformou num mini teatro, foi muito legal. Eu ia até mostrar hoje, mas quando eu fui ver, a caixa já estava sem condições de apresentação, mas elas construíram um cenário, cadeirinhas, colocaram assim, sensacional. Então, a gente pode usar desde caixas maiores até caixas menores. Tudo que a gente vê que pode ser algum tipo de suporte para a gente desenvolver. E as ferramentas tecnológicas, né? Hoje a gente tem o dispositivo móvel, né? Dispositivos móveis, tablets, ou para quem tem câmera, tripé. Qual tipo de ferramenta, né? Se você vai ter uma pós-produção, você pode, no computador, todo mundo tem ali aquelas ferramentas de edição de vídeo, por mais simples que seja, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é depois Então, que você... as pessoas não sabem disso. Não sabem? Elas não sabem que tem um editor de vídeo no computador. Eu vou mostrar aqui, deixa eu só terminar esse próximo, eu mostro. O meu computador, esse que eu tenho aqui, eu nem coloquei nada, porque ele é novo praticamente, e veio um software de edição de vídeo aqui que eu mostro para vocês, tá? Pode Márcio, falar. Oi, professora. acho que era melhor mostrar o stop motion mesmo, depois das ferramentas. Quem sabe você venha dar mais uma depois? Só sobre as ferramentas tecnológicas. Pode ser. Vamos sim, vamos que vamos. E aí a produção. Se eu escolhi massa de modelar, vamos lá produzir, né? Então, no caso daquele que eu mostrei, que eu fiz lá na época da faculdade, a gente usou uma esfera de isopor, cobrimos ela com massa, depois fomos modelando. A orelha, o olho também é uma bolinha de isopor que a gente pintou, fez uma cavidade para encaixar os olhos, os cabelinhos também eram massa, tá? Depois a mão no final, a gente encapou também uma mão de um dos membros do grupo com massa e foi fazendo a aproximação. Então a mão chegou, foto. Chegou mais um pouco, foto. Mais um pouco, foto. Mais um pouco, foto. Aí encostou. Depois foi saindo. Tá? O que eu posso usar? Palitos, aqui a gente já falou, né? Bonecos articulados, caixas de sapatos. E aí, cada movimento é um flash. Tá? Então, de repente, eu vou começar a experimentar. Pega uma folha de sulfite, recorta, põe em cima da mesa. Tira a primeira foto. Faz um movimento mínimo. Tira a segunda foto. Faz outro movimento. Tira a terceira foto. Certo? Faz outro movimento. Outra foto. E aí depois você joga pelo menos umas 10 fotos para entender isso. No próprio dispositivo que você tiver usando, o simples fato de você passar para o lado, você já consegue ver os movimentos. Tá? Principalmente se a câmera ou o dispositivo tiver no mesmo lugar, tá? Num tripé, ou se você conseguiu marcar o espaço, né? O espaço tanto demarcado, como também o espaço da câmera para o objeto fotografado. Tá? Isso tudo interfere. Porque se eu tirei numa altura, sei lá, de 15 centímetros da mesa, e a outra eu tirei a 10, 5, está mais perto, está entrando menos luz, o enquadramento é outro, o zoom é outro, né? Está muito mais perto, tá bom?
A Bruna está dizendo que dá para fazer com desenho também, então, né? Isso, tem um artista, eu vou buscar o artista Kentridge, que ele trabalha com carvão e ele vai, na verdade, ele vai fazendo ao contrário, ele vai apagando o desenho. É muito interessante, eu vou buscar Legal. a referência. Ô, Márcio, então, e como que eu junto as fotos? Eu tirei 1, 2, 3, 4, 5 fotos. Isso, aí vamos supor, abre uma pasta no seu computador, certo? E joga essas imagens lá. Tá? Eu acho que é uma primeira parte. Depois, a gente vai pegar essas fotos na sequência. O ideal é você renomear essas imagens. Então, 001 você sabe que é a primeira, 002, para não perder a ordem, tá? Porque muitas vezes pode perder. E depois a gente joga ele num editor de vídeo. Tá. Tá? Só de brincar aqui com o meu celular, aqui, desse negocinho aqui, eu já vejo o movimento dele. Essa timeline do próprio celular já... Olha lá, ó. Sensacional, é isso aí, ó. Muito legal. Adorei! E aí, imagina, eu estava aqui, eu ia mostrar vou tentar mostrar com um boneco, Você consegue mostrar de novo, Ana? Consigo, peraí. Bem mais perto da câmera. E, Márcio, mostra de novo o primeiro que você mostrou, porque eu acho que não tinha entrado todo mundo ainda. Tá. Então, ó, eu tô aqui com as fotos aqui. Joia. Muito legal. É isso aí. Aí, só para acho que comentário sobre fazer com desenho. Sim, a animação ela vem do desenho, né? O princípio lá. Eram feitos desenhos, né? Então a gente conhece um tal de Walt Disney, que eram folhas que você desenha, depois, na folha seguinte, você cria o próximo movimento, né? E depois, na seguinte, o outro movimento. Foi quando eu falei no início sobre o flipbook. Flipbook é um caderninho, como se fosse um desse aqui, onde a gente vai passando aqui, ó. Imagina que essas folhas têm desenho, e aí vai passando aqui, ó. E eu desenhei alguém correndo, vamos supor. Então, são desenhos colocados em sequência que dão um movimento. Certo? Deixa eu voltar lá no primeiro, da mosca. Esse aqui, professora? Isso. Que tem gente que não viu, acho. Ah, tá. Que agora que você explicou, eu acho que dá para eles perceberem mais. Cada movimento desse foi um clique. Foram 400 cliques, né? Então, ó, a primeira piscada. A gente consegue ir vendo, né? Foto. E aí depois eu consigo mexer no timing, né? Essa sonoplastia é desse que vos fala. Terrível. Fui fazendo o barulho da mosca, depois fiz o personagem balbuciando aí alguma coisa, e etc. Aí... Mas é muito legal, porque, imagina, eu mexo na boca, só que ao mesmo tempo tem alguns princípios de animação. O que são esses? São 12 princípios. Eu não posso só prestar atenção no olho, eu tenho que prestar atenção no todo. Então, qual que é a minha animação principal, a primária? Se eu tenho ali um outro personagem secundário, que é a mosca, eu tenho que estar atento no olho. Só que, ao mesmo tempo, eu não mexo só o olho e a minha boca fica fechada. Não, o que eu quero dizer, quando eu estou falando, meu olho está mexendo, o meu nariz mexe, né? E aqui a gente está falando de animação, a gente está falando do lúdico.
eu tenho que estar atento a tudo que está mexendo. Então, quais eram as possibilidades de movimento? Todas. Né? A orelha, a gente, né, pelo menos eu não conheço ninguém que mexe a orelha sozinho, mas ali esse boneco mexe. Ele mexe, vai para frente, né? O olho, a franjinha dele cai. Então, eu tenho que estar atento. Por isso que eu tenho uma pré-produção. Eu desenhei tudo isso. Ó, o que vem primeiro? Quando o olho vai para a esquerda, a boca vai abrir. Quando o olho vai para a direita, a boca vai fechar. Quando o olho vai para cima, a boca vai fazer um sopro para o alto. Enfim, eu tenho que saber. No final, ele vai sorrir, olhando para o lado, ou ficando meio estrábico, e vai aparecer um dente. Eu tenho que saber tudo isso antes. Por isso que a pré-produção é super importante, para eu não... vou fazer por fazer. Tudo bem, é experimento, tudo é válido. Mas a hora que você for fazer algo um pouquinho mais com uma história, olha que legal, você tem que entender tudo isso antes. As ações secundárias, os movimentos secundários, tá? E aí acabou. Que mais? Aí a gente parte. Até aqui tranquilo? Sim. Deixa eu ver meu tempo aqui. Aí a pós-produção, eu preciso escolher essas imagens, tá? Então, ali, quando a gente fala em 400 cliques que a gente usou, tá? Então, depois eu tenho ali um refinamento. Eu vou escolher, de fato, as imagens que estão melhores, o que dá menos trabalho de tratamento, possíveis tratamentos de imagem para quem tem um avanço um pouco maior com a tecnologia. Só que hoje a gente tem, né, no próprio celular a gente consegue fazer tratamento da imagem. Né? Então, ali, a Ana Carmen tirou as fotos do post-it, do papel. Se ela quiser tirar um pouco da luminosidade, ela consegue. Se ela quiser colocar um pouco mais de saturação, se eu quiser colocar um filtro, eu posso fazer hoje em dia tudo isso na palma da minha mão. Tá? Aí eu falo aqui, né, a sequência das imagens. Como é que eu vou colocar isso na sequência? Por isso que é importante. Se eu tenho um número muito grande de imagens, eu tenho que ter isso organizado. Né? Imagem 1, 001, 002. Para a hora que eu for levar isso para um software, eu consigo. Só que no próprio celular da Ana Carmen, se ela pegar ali aquelas imagens e selecionar, ela consegue criar o GIF. Né? O GIF está todo mundo. O GIF já é a alta hoje tecnologia da animação do passado. Eu posso colocar essa sequência de imagens e transformar num GIF que é uma animação. Né? Que é o diferencial do GIF, é que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? Mas é uma maneira de colocar isso em ordem e colocar isso em movimento, essas imagens em movimento. Tá? E aí, continue criativo, coloque uma trilha sonora, faça a sua trilha sonora, faça barulho de chuva, enfim. Fica aí essa provocação. Dessa parte mais teórica, vamos dizer assim, era isso. Alguma pergunta? Quer propor alguma coisa? Não sei o quanto a gente consegue ainda fazer, mas a experiência que a Ana fez foi simples, né? Rápida. A gente tem 10 minutos. Então, não sei o que você consegue mostrar aí que a gente possa... Na verdade, eu tinha separado só mais alguns exemplos. Exemplos não, esse aqui é o da Coraline, né? Que é um desenho. A gente pode depois pôr esses exemplos no chat. Tá. Aquele primeiro você fez com argila, não foi? Ou com massinha? Não, é massinha. É uma massinha... aquela mais profissional, né? Não é aquela... Márcio, a Bruna está dizendo que conseguiu fazer alguma coisa. Quer mostrar, Bruna? Opa, é legal, eu quero.
Cadê? usei aquele aplicativo do Google Fotos que você anima, você escolhe a sequência de fotos e você mesmo anima, para ser rápido. Então, eu não tenho tô um conseguindo bonequinho ver. aqui, eu tenho um bonequinho aqui, tá vendo? Ó? E Se a tem uma gente bolinha. Tira a sua apresentação, talvez. Pronto. Se a agora- gente põe a... Espera aí que eu vou agora- colocar você grande. Você consegue... Cada um coloca ela grande. Ah, que... Ótimo, olha lá. Como se o dinossauro estivesse indo atrás da bola para brincar, tá vendo? Ó? Muito Ah, bom. que legal! E aí ele cai, sobe e empurra a bola. Mas são duas coisas bestinhas que eu tinha aqui, ó. Bobeirinha de criança. Nossa Senhora. Então, eu tenho um boneco. Agora eu quero ver. Sensacional, já estou feliz. Já arrumei para a cabeça agora. Não, aqui é muito legal. Muito legal. Então, e aí a gente vê que assim, ó, como que é o seu nome? Desculpa, eu não estou enxergando Bruna. nada. Bruna. Viu que a tartaruguinha dava uns pulos, ou o dinossaurozinho, não sei o que não identifiquei. Ele viu que sensacional. Agora imagina se ela pensa naquele trajeto. Ó, ele vai sair de X, vai até Y, fazendo uma trajetória em S. Aí a gente vai elevando o nível, né? Então você colocou ali 3, 4 fotos. Essas 3, 4 fotos podem virar 20 fotos. Vamos supor. Então, eu tenho aqui, para eu fazer a primeira curva, umas 3 fotos. Para fazer a segunda curva, mais 3 fotos. Para outra, sabe? Então, a gente vai... Porque qual é o segredo? É a gente pensar no movimento. Eu vou querer deixar esse movimento o mais fluido possível. Só que tem uma característica que é do próprio stop motion, que é da linguagem do stop motion, que eu não quero perder, que é justamente esse, às vezes, um simples piquezinho da imagem, né? Cadê? Deixa eu ver se eu me acho aqui para mostrar. 15 fotos, né? Esse aqui é um boneco que eu tenho há alguns anos, que é o que eu estava preparando para mostrar. Ele tem a cabeça, ele articula, ele gira, né? Então eu posso pensar nele mexendo a cabeça, mexendo o braço ao mesmo tempo, que são as ações secundárias, tá? Depois eu passo para a professora, que são os 12 princípios da animação. Tem um livro que é do Williams, que é a Bíblia do animador. Ele foi feito, esse Williams, ele fez aquele filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Então, desse filme, ele criou um livro contando toda a trajetória. E tem esses princípios de animação, né, que fala da temporização. Então, de repente, eu quero que, né, no caso ali da Bruna, eu quero que a tartaruguinha ela comece mais rápido e termine devagar. Como que eu vou fazer isso se são fotos? Eu tenho que temporizar a velocidade de cada foto. Então, por isso que eu posso prolongar a passagem daquela foto, né? Então, ou retardar ou acelerar. Então, eu tenho aceleração, desaceleração, ação secundária, né? Então, no coelho, a ação primária dele, de repente, se ele está num plano fechado, é no nariz, mexendo o bigode. Qual é a ação secundária? A orelha. Não pode estar parado. Não posso focar só em um elemento. Tenho que pensar num todo. É bem legal. São 12 princípios assim que está bem sintetizado. E aí a professora pode compartilhar com a galera também. Uhum. Que mais? Você Alguém tinha mais? falado que você tem 2 crianças aí, uma de 3 e uma de 10, né? De 9. Vai fazer 10. E aí, assim, pelo visto, elas convivem com você fazendo arte, né? E aí elas também devem fazer bastante arte. Como que é uma de 3 e uma de 10 faz, ou elas conseguem fazer juntas, ou é uma coisa
é o mais específico para cada uma? Então, é muito legal, Ana, porque assim, a de 10, ela entrou bem, com 3 anos ela já estava na pré-escola, no jardim, né? Não sei, eu sou meio péssimo, acho que é o jardim, ou pré. Ela foi cedo, com 3 anos a gente já colocou para ela começar a ter uma atividade, uma troca e tal. A de 4, ela fez 4 agora, inclusive dia 10. Com a pandemia, a gente não mandou, ela está sem escola. Então, isso é uma preocupação, continua sendo, mas com essas atividades, eu percebo que, de uma certa forma, a lacuna é grande, mas a gente está conseguindo encurtar um pouco. Então, ela pinta, ela cria o personagem dela, né? Aí ela faz a troca com a irmã. Então, a história da caixa é uma caixinha de sapato que elas pintaram, a caixa é preta por fora, elas pintaram tudo de preto por dentro e criaram como se fosse um teatro. Deixa eu... Só um segundo, 3 segundos para eu pegar lá, rapidinho. Joia. Hoje no seminário, ou ontem, né, no seminário, a Márcia Itazacapa falou que a gente ser artista nesse momento é muito bom, ou fazer arte, né? Porque é pulsão de vida, né? Fazer arte hoje, para todo mundo, é um modo de expressão que vai ajudar, né? Aí aqui, e aí elas abriam como se estivesse abrindo a cortina, né? Aí depois elas mudavam a orientação, ficava assim. E aí elas colocavam um monte de coisa aqui, o que cada uma desenhou, pintou, desenvolveu, enfim. E aí começa a tirar foto. Então, olha como vai juntando vários tipos de linguagem, de processo. E né? quem tira a foto? Elas mesmas. Elas mesmas, mesmo a pequenininha tira a foto. A pequena tira foto. E assim, isso para mim conforta um pouco, né? Porque entra nessa... o bom, apesar de não ser, né, um pedagogo, eu aprendo muito no mestrado, com essas trocas com o pessoal da pedagogia, com vocês. E aí eu vou pegando, né? Aprendi isso e trago. E aí eu deixo fazer, eu deixo pintar. Minha casa é toda pintada, tudo, né? Eu já me esvaziei para não me estressar, mas é tudo, eu deixo, pinta, usa tinta, o lance da farinha, faz com farinha, faz o personagem, pinta, deixa tingir, vai tingindo e vai criando. E aí a mais velha, como ela via muitas aulas que eu dava, ela queria fazer. Então aí também veio a pandemia, eu já comprei um chroma key, que é o pano verde, e aí outro dia a gente pendurou no quarto delas, começou a fotografar, e aí como eu trabalho um pouco mais com tecnologia, eu já colocava no computador, tirava o fundo, né, o fundo verde, que é o chroma key, colocava uma constelação, colocava elas num deserto. Então ela mudava todo o cenário. Elas, meu Deus, eu estou em Paris, eu estou na Disney, estou em tudo quanto é lugar. Então, que bom um pai desse, né? Mas cansa, né? Mas mostra pra gente alguma fotografia das meninas. Se você... Ixi, mas está no celular, eu não vou conseguir. Porque estou com 2 computadores aqui, mas eu mando para vocês. E aí a gente vai trabalhando assim, do jeito que tá, né? Aí se Márcio, divertindo. Nosso tempo acabou, tá bom. Infelizmente. Eu queria te agradecer muito pela sua presença e pelo que você contou aqui, porque as meninas têm que voltar para a aula. Mas eu queria que você fizesse um fechamento antes da gente se despedir. Foi incrível. Vamos fazer um curso. Vamos, eu estou à disposição, principalmente no presencial. A gente tem que voltar logo para esse presencial, pelo amor de Deus. Dá para fazer muita coisa. Gente, graduação vai ser só ano que vem. E eu mas posso também. A gente antecipa algumas coisas. Quem sabe a gente consiga fazer uma oficina, um curso ano que vem. As oficinas geraram ideias, né? Que eu acho que poderia criar mais 3 ou 4 ou 5 aulas que você faça e a gente possa experimentar junto. Isso, aí eu monto um setzinho, é legal, dá para fazer.
caseiro mesmo, e a gente vai trocando. Eu que queria agradecer, professora Miriam, a Ana. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês. E assim, sintam-se provocados de verdade. Tudo é possível, ainda mais hoje. Pega a massinha, pega a câmera, pega o celular, né? Quer deixar a criança fazer, deixa fazer. Você quer aprender ou desbravar mais, faz também, tá? E eu estou à disposição, pode pegar meu contato, quem tiver mais interesse em conversar um pouco mais sobre isso, ou possíveis caminhos aí para troca com a pedagogia, eu estou inteiramente à disposição. Tá eu bom? acho que em agosto a gente volta, Márcio. Opa, já vou agendar aqui, professor. Com certeza. E aí a gente monta, eu prometo que eu arrumo tudo melhor, monto um setzinho, e a gente vai clicando e elaborando. E aí a gente vai subindo o nível, né? Vai mexendo em algumas coisas mais tecnológicas, mais manuais também, enfim. Vamos misturando tudo que a gente pode aí. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por todos que estavam aqui com a gente. Márcio, foi incrível. Valeu, Ana. Muito obrigada. Está sendo uma experiência muito legal essas oficinas, viu? Meninas, Renata, Bruna, Vu, Bianca, Maria Eduarda. Bruna, então, com essa história de fazer... Parabéns, Bruna. Parabéns. Foi o máximo. A gente quer ver mais produções da Bruna e ela vai levar para as meninas dela. Vai ser lindo. Eu vou mandar para a Ana Carmen depois o que eu vou fazer com as meninas no final de semana. E aí tá eu ótimo. Com vocês. Tá bom. Obrigada, a semana que vem a gente tem uma de colagem com a Maria José e na quinta-feira sobre alfabetização e natureza. Eu participo de todas. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, professora. Até terça. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau. Gente.